Eu lembro até hoje da vez que a nova melhor amiga da minha melhor amiga brigou comigo pra poder ser madrinha do filho dela, sendo que na verdade ela pegava era o pai. Essa história é minha, esse relato aconteceu comigo. Essa minha amiga é minha amiga desde a época da escola, né? A gente sempre andou junto, a gente sempre fez as coisas junto, a gente morava no mesmo bairro. E aí a gente cresceu, ela começou a namorar um candengo de beleza rústica, que só ela enxergava a beleza rústica dele e ninguém mais. Quer dizer, a querida também, mas enfim. E aí ela engravidou desse querido, né? Ela engravidou desse querido e ela veio me mandar mensagem falando que tava grávida e tudo mais, ficamos felizes. E ela queria que eu fosse a Dinda, que eu sempre fui muito amiga dela, e eu falei, tudo bem. Só que aí o que acontece? Quando ela começou a namorar com esse querido, ela começou a andar com uma galera, sabe? E aí ela conheceu umas outras meninas. E conheceu essa menina. Eu já conhecia essa menina, porque eu namorei quando eu era novinho, o irmão dela. Então eu já conhecia, nunca fui íntima, nunca fui de falar. Era um namoro bem infantil, então não tinha proximidade com ela, nem com a família dela. Eu namorava com ele, mas uma coisa bem boba, que durou, tipo, muito pouco tempo. E aí ela se aproximou dessa menina. Só que essa menina, ela não tinha uma fama muito boa, todo mundo sabia disso. E aí essa menina simplesmente virou a amiga do casal. E foi tipo assim, um encontro de almas, sabe? Estavam junto o tempo todo, postavam stories o tempo todo, estavam o tempo todo grudado, dormia na casa dela. E aí essa minha amiga começou a morar com esse menino, porque antes eles começaram a namorar quando ela engravidou, eles não moravam juntos. E aí ela foi morar com ele. E quando ela foi morar com ele, que ela tava grudada nessa menina, essa menina tava na casa dela 24 horas por dia. Ela se titulava amiga do casal. E todas as vezes que ela me contava, eu alertava, eu falava, cara, olha só, você é amiga dela há muito pouco tempo. Você tá colocando dentro da sua casa uma pessoa que você não conhece, que você tem muito pouco tempo de amizade, que você via de vista, que você conhece do bairro, mas você não era íntima. Não, saco ciúme. E eu falei pra ela, cara, eu sou sua amiga de infância. Eu não fico 24 horas dentro da sua casa. Eu não tenho intimidade nenhuma com seu marido, porque eles estavam morando junto, virou marido. E essa menina, até foto junto com o marido, tava postando. Às vezes a minha amiga tava, tipo, na rua, chegava em casa, a menina já estava lá. E eu achava isso absurdo. Eu falava, olha o que você tá fazendo. Você tá colocando mulher dentro da sua casa quando você nem está lá. Não, mas ela é muito minha amiga, eu confio muito nela, que não sei o que lá. Tá bom, eu sempre avisei dessa amizade, até que ela engravidou. Quando ela engravidou, ela ficou super feliz, eu também fiquei super feliz. E aí ela me mandou mensagem falando que tava grávida, não sei o quê, e que ela queria que eu fosse uma das Dindas, né? Só que ela tinha, antes de mim, acho que outras duas melhores amigas. E eu não lembro se só podia ser 3 Dindas. Eu lembro que a conta não batia. Por quê? Porque a abençoada que vivia dentro da casa dela, que ela era amiga do casal, queria ser Dinda também. E aí ela já tinha falado comigo, eu já tinha aceitado a ser Dinda. E quando ela foi falar pra essa menina que ela seria Dinda de consideração, ela não aceitou. Ela começou a fazer um escândalo, começou a brigar, falando que tava com ela 24 horas do dia, que ela era muito mais amiga dela do que eu, sendo que eu era amiga dela desde quando eu era criança, mas eu tinha noção e respeito pela relação das pessoas, não ia ficar enfurnada na casa dela. E aí falou, veio um escândalo, não sei o que e tal. E eu falei pra ela, cara, olha só, ela veio brigar comigo, veio discutir comigo, falando que ela queria ser a Dinda de consagração, que aqui assina, que eu tinha que ser só de consideração, que não sei o que, porque eu era mais distante, bom. Não é que eu era mais distante, é que eu não era uma desempregada como ela, sustentada pelos pais, que ficava dentro de casa, crescendo o rabo. Eu tinha que trabalhar, então eu não podia estar grudada 24 horas na minha amiga. E aí eu falei isso pra ela, a gente meio que deu uma leve discutida. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu não me importo se você é Dinda de consagração, consideração, eu vou amar a criança igual, porque você é minha amiga. Então pra mim não me interessa, nem se eu fosse Dinda, não é Dinda, eu ia amar da mesma forma. E aí, pra não dar nenhum tipo de problema, a gente deixou ela ser, eu abri mão, deixei ela ser a tal da Dinda de consagração. Gente, era uma coisa que você via, assim, absurdamente a inveja nos olhos de uma pessoa. A foto de capa dela na época era Facebook era a barriga da minha amiga, eu não tinha nem barriga ainda, mas ela tirou foto. Era um exame mostrando a ultrassom, o neném, e botava de foto de Facebook, e tirava foto beijando a barriga, foto fazendo coração, e falava do neném o dia inteiro, e postava vídeo, não sei o que, do neném o dia inteiro, e era stories o tempo todo do neném, não sei o que. E tipo assim, ela tava, sei lá, 3 meses grávida. Devia estar de 3 meses. E eu só olhando aquilo, né, sem entender muito bem, mas no meu canto, mandava mensagem perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, acompanhei ali, elas moravam perto, as duas moravam perto, aliás. Até que um belo dia, do nada, o candengo terminou com a minha amiga. Simplesmente chegou, falou que não gostava mais dela, que queria terminar, e terminou com ela. E aí, nessa altura do campeonato, a mãe dessa minha amiga morava aqui no bairro, e agora não mora mais, mora em uma outra cidade. O que essa minha amiga fez? Como ele terminou com ela de noite, e voltou lá pra fora da casa dele de noite, grávida dele, ela fez o quê? Foi pra casa da grande melhor amiga dela. Eu liguei, vem aqui pra casa. Que não sei o que. Não, amanhã você vai embora cedo, vem aqui pra casa. Não, eu vou pra casa da fulana, que era mais perto do que a minha casa. Tipo assim, ela teria que andar pra casa da fulana 10 minutos e da minha casa 15. Mas beleza, foi pra casa da fulana. Eu falei, tudo bem, vai me dando notícia e foi pra casa da fulana. E eu achando isso muito estranho. Falava, cara, mas ele terminou com você do nada. Do nada e tal. Tá, beleza. No dia seguinte, ela foi pra casa dela, né?
Voltou a morar com a mãe dela. Só que ela achou que seria aquele término de, tipo assim, termina e volta, porque eles já terminaram várias vezes e voltavam várias vezes. E ela tava grávida. E todas as vezes que ela tentava falar com ele pra conversar com ele, ele não queria, bater o pé. Dessa vez ele tava firme de que ele não queria voltar e ela tava estranhando. E eu estranhando mais ainda. E aí, aconteceu o pulo do gato. Essa amiga, melhor amiga, do nada, menos de um ano de amizade, começou a se afastar dela. E aí ela começou a me contar que tava se sentindo sozinha, porque essa menina tinha se afastado dela, que não sei o quê, porque assim, antes dela começar a se afastar, todo fim de semana, ela vinha pra cá pro bairro e ficava na casa dessa menina. Conhecia toda a família dela, era super grudada, que não sei o quê. E aí começou a ter discussão, do nada, coisa boba, começou a se afastar, já não tava mais no mesmo apego com o Dindinho, que chamava o neném de Dindinho, e eu comecei a achar estranho. E aí um belo dia, ela simplesmente, eu já contei essa história aqui, ou foi na minha conta primária, tô recontando ela. Um belo dia ela me liga de madrugada. Era tipo assim, 2 horas da manhã. Aí ela me ligou, chorando. E falou, perdi o neném. Eu perguntei como assim, o que aconteceu, o que houve. E aí ela me contou que ela descobriu que o ex-marido dela estava namorando essa menina, que era a Dinda do filho dela, né? A Dinda de consagração do filho dela, que tanto precisava ser ela. Essa menina simplesmente não aguentou, né, mais a situação e tal, e resolveu contar. E ele contou pra ela que estava namorando com ele. Eu lembro que na época, eu conversei com essa menina, né, eu falei pra ela, poxa, por quê? Né, você não é assim e tal. E aí ela falou pra mim que tava muito apaixonada por ele, não sei o quê, que não queria que isso acontecesse, que não sei o quê, mas aconteceu, pipipipopopó. Enfim, ela perdeu o neném, porque a gravidez dela era de risco, sempre foi de risco, né. O tempo já tinha passado, então a neném nasceu. Ela teve que fazer colitagem, eu não lembro como é que foi. Mas ela perdeu porque a pressão dela subiu muito e acabou, né, acontecendo a situação. Os dois atualmente ainda estão juntos. Ela não fala mais com a menina, obviamente. E isso fica de lição pra vocês tomarem cuidado com quem vocês colocam dentro da casa de vocês. Quem vocês chamam de amiga, quem vocês dão tanta liberdade. Porque era sempre assim, não, ela é amiga do casal. Quando discutia, ela ia pra casa dele pra conversar com ele sobre a discussão. Tipo, você discutiu com fulano, vamos resolver e tal. Era amiga do casal. E aí agora ela é a mulher da amiga do casal. Entendeu? Então assim, gente, é uma história que eu levo pra minha vida. E eu jogo na cara dela e falo, eu te avisei. E ela não acreditou em mim, ela não botou fé em mim, porque eu fui titulada como ciumenta, como chata, como implicante, como não confio no meu taco, não confio no meu marido. E aí aconteceu toda essa situação. Eu acho que eu sou muito bem resolvida com situações de traição. Me traiu, vai meter o pé. Mas eu acho que quando você tem um relacionamento, você tem que tomar devidos cuidados, né? E não ficar colocando amiguinha, principalmente aquela amiga que não é de muito tempo, que você não conhece, que você não tem confiança dentro da sua casa. Porque é esse tipo de situação que acontece. E o Jurandir cagou e andou.